Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Já ouviu falar desse livro? Vem comigo para conhecer. Fala galera, beleza? André Churros aqui de volta e hoje eu estou lançando aqui no canal um espaço dedicado só para literatura que fala sobre candomblé e umbanda. Então muita gente me pede indicação de onde eu leio, de onde eu tiro, de onde vem meu conhecimento. Muito do meu conhecimento vem a partir da minha vivência, né, de anos dentro do candomblé e na umbanda, e também por conta das leituras. Não adianta só a prática, a teoria, e a gente tem muito livro hoje, ela nos ajuda a entender mais do nosso próprio universo e a nossa identidade. Então, agora eu vou trazendo aqui para vocês sempre um livro que eu já li, tratando da temática das religiões de matrizes africanas, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, e por aí vai, dentro de toda a diversidade que a gente possa trazer, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês esse livro aqui, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses e Demônios, do Edir Macedo. É ele mesmo, o presidente, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e atual dono do Grupo Record de Comunicação, né? O segundo maior grupo de comunicação que a gente tem na América Latina. Mas aí você pode me perguntar, Churros, por que você quer começar por esse livro? Gente, para você que às vezes não possa saber, vou falar só um pouquinho da minha formação. Eu sou formado em letras na cadeira de português e literatura de língua portuguesa. Então, isso faz com que a gente aprenda no nosso curso que a gente tem que ler tudo daquilo que eu gosto e principalmente daquilo que eu não gosto. A formação da minha identidade enquanto leitor, enquanto ser social, enquanto professor, parte da base de leitura que eu tenho e daquilo que eu sou. Então, o que me compõe também é ler aquilo que eu não gosto, ou um assunto que seja desagradável, um assunto que possa me deixar incomodado. E a partir disso, a leitura deste livro é extremamente importante, porque é um livro feito por um pastor de uma igreja protestante, a maior doutrina protestante que a gente tem no Brasil, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, como que é que esse pastor, que esse líder religioso de grande influência, vê a questão das doutrinas de matrizes africanas? É necessário que a gente leia esse livro para entender. Então vamos lá. Tecnicamente, é um livro mal escrito, incoerente, sem base teórica alguma. Quando a gente sempre termina um livro, ainda mais que se trata a trazer à luz do conhecimento fatos ou mitologias ou histórias, a gente tem que ter referência. Isso é uma coisa que a gente aprende nos primeiros dias de graduação. Todo trabalho tem que ter referência. Esse é um trabalho que, teoricamente, ele traz pra gente ali, vai elucidar se orixás, caboclos e guias são demônios e deuses. Porém, qual é a base teórica que o Edir Macedo tem? Nenhuma. Nenhuma base teórica. Esse livro ele foi lançado em 1995 e só no seu ano de lançamento, até mais ou menos hoje, ele já vendeu 3 milhões de cópias. Ele é considerado um best-seller, ou seja, um livro que vende muito. Não é porque ele é um best-seller que a gente pode considerar que um livro é bom. Ele é um livro ruim, mal escrito, mal editado, mal formatado e não elucida nada sobre as 3 personagens que ele se propõe a trazer para a gente conhecer. É um livro que ele se baseia pura e simplesmente nas experiências que o Edir Macedo teve nas suas pregações, nos seus dias a dias, de acordo com a sua doutrina. É um livro que, até na brincadeira hoje, as pessoas falam, a base dele são as vozes da cabeça dele. Ele não traz em nenhum momento, um argumento de autoridade, um argumento de excelência, um argumento de um teórico da teologia, um estudo de África, um estudo brasileiro, nada. Ao ler esse livro, pura e simplesmente parece que você está num culto e eles estão falando. É isso. Esse livro é um culto que foi redigido, impresso e vendido, ou no caso também dado, porque esse livro foi dado para os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus de graça. De graça. Então, ele foi editado e publicado
pela Unipro. A Unipro, para quem não sabe, é uma editora que pertence à Universal do Reino de Deus. Então, aí a gente já vê, né, a manipulação do poder e do discurso, como é que é, né? Eu tenho minha editora, eu quero publicar o que eu quiser, então eu jogo isso para o público. Então, esse livro foi publicado pela própria editora pertencente ao Edir Macedo. Então, cabe-se aí um olhar crítico na hora da gente ver isso. Será que uma editora imparcial, independente, ele conseguiria publicar essas palavras? Bem provável que não. Para vocês verem a proporção, esse livro ele foi traduzido para o espanhol, para o inglês, para o russo, alemão, francês, foi distribuído para toda a América Latina, África e Europa. Alguns países de África e Europa também tiveram o contato com esse livro. Ele foi relançado em 2019 e para provavelmente aí 958 mil pessoas em todos os tempos da Universal no Brasil. Mesmo também, tá? Tem uma outra polêmica envolvendo esse livro. Esse livro ele teve a sua venda suspensa e um processo que já rola há 18 anos e ele ainda não foi finalizado. Desde 2005, o TRF da primeira região, o Ministério Público entrou com uma justiça e esse caso está sendo julgado se esse livro de fato ofende e é intolerante, ou seja, um processo parado há 18 anos. Lá quando ele foi lançado, também tiveram ações que tentaram, porém uma juíza liberou a venda, dizendo que isso infringiria a regra de liberdade de expressão e liberdade de manifestação religiosa. Porém, gente, esse livro, ele ofende a todas as pessoas, seja elas candomblecistas ou seja elas cristãs de todas as doutrinas umbandistas. Ele é ofensivo, ele é irresponsável, ele pratica a irresponsabilidade, porque é um livro que mexe diretamente com a fé das pessoas, aquilo que elas acreditam, aquilo que elas vão levar para frente, aquilo que quando elas não têm mais nenhuma esperança, elas vão se agarrar. E esse livro, ele promove a irresponsabilidade de fé e a irresponsabilidade de saúde das pessoas, e eu vou explicar isso mais à frente. Esse livro, ele tem ali mais ou menos 208 páginas, que teoricamente, como diz aqui no resumo de livro atrás, ele fala: nessa obra, Edir Macedo, pautada em sua experiência à frente de uma ampla obra de libertação para todo mundo, discute um assunto pouco debatido na sociedade, mas de interesse de mundo: o mundo espiritual e sua relação com doenças, vícios, discórdias, entre outros males que atormentam e aprisionam as pessoas. Descubra com ele, caro leitor, se orixás, caboclos, guias, são deuses ou demônio, desculpa. Assim, gente, nas primeiras páginas do livro, você já tem ali o preconceito muito forte vivo nesse livro, né? Ele diz aqui na primeira página de introdução: há muito tempo venho orando por pessoas que tiveram ligação com práticas de feitiçaria nas suas diversas facetas. Pessoas oprimidas pelas forças do mal. Você não precisa mais ler o livro para entender qual vai ser o viés. É um viés ideológico, não é um viés imparcial, é completamente parcial. Ele vai o tempo inteiro atacar as religiões de matrizes africanas, falando que fetichismo, animismo, seita de anjo decaído, demônios, tudo se resume àquilo. Você não precisa mais ler as 208 páginas, porque ele fala isso o tempo inteiro. O tempo inteiro no livro ele diz que... Eu estou suando até um pouco aqui, gente, porque está muito calor, né? E aqui onde eu gravo não tem um ar-condicionado, né? Por isso, apoia o canal aí, gente. Dá um like aí embaixo, apoia de qualquer forma que você puder e compartilha, porque é legal fazer o vídeo, mas eu não sou um YouTube grande, então a gente vai como pode. Mas voltando, o tempo inteiro ele ataca as religiões de matriz africana. Ele comete aquilo que a gente chama hoje de racismo religioso. Ele coloca as religiões como animistas, fetichistas, sem base teórica, sem estudo, sem pautar. Por exemplo, tem aqui atrás de mim o livro do
Verger, que eu vou trazer para vocês, que vocês vão ver a diferença. E outros livros que eu vou trazer para você, a diferença do que é esse livro. Esse livro se baseia no puro ataque. Então ele compara as religiões de matriz africana, por exemplo, como as ideias maniqueístas que existem no cristianismo. Deus e demônio. Quem já viu meu vídeo sobre candomblé, eu já expliquei aqui que não existe isso no candomblé. No candomblé não existe maniqueísmo, mas por falta de conhecimento, o Edir Macedo trabalha dessa forma. Então, é o tempo inteiro ele chamando as entidades, os orixás, de demônio, que possuem corpos, que fazem mal. E qual é o caminho certo? A Igreja Universal do Reino de Deus. Estar na Igreja Universal do Reino de Deus é o caminho certo. Ele é eloquente, ele tenta usar essa argumentação o tempo inteiro. É um livro prolixo, que fala e não fala nada. Ele não fala absolutamente nada. É claro, se você tem a mente aberta, se você quer conhecer, quer basear-se no conhecimento teórico, se você quer se basear em achismo e vozes da cabeça de alguém, esse é o livro certo para você. Como algumas pessoas já colocaram no comentário dos meus vídeos, que esse é um livro esclarecedor. Gente, isso não esclarece nada. Nada é esclarecido por esse livro. Você tem aqui vários capítulos, são ao todo, 21 capítulos de pura encheção de linguiça, dizendo: as religiões de matriz africana são mal, a religião cristã é boa. Isso é uma ofensa até para os cristãos. Se você é cristão, que você tem uma mente aberta, que você acredita no amor de Jesus Cristo, se você acredita no amor de Deus, na caridade, em amar o próximo como a ti mesmo, se você acha que esse livro é bom, você não sabe o que é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: ama o próximo como a ti mesmo e aceita ele como ele é. E quando você produz e propaga o preconceito presente aqui, você não está vivendo conforme a palavra de Cristo. Você está vivendo conforme a palavra de um Senhor que diz que é e pensa que é o dono da autoridade e fala por Deus e por Cristo. Então, infelizmente, você também pratica o racismo e a intolerância religiosa. Por exemplo, eu deixei aqui marcado algumas páginas para demonstrar para vocês como é. Olha o que ele diz aqui. Nomes usados pelos demônios, no capítulo 5. Os primeiros escravos africanos que chegaram ao Brasil trouxeram seitas animistas e fetichistas. Gente, isso é muito preconceito. Muito preconceito. E ele fala aqui, por exemplo, na Umbanda, São Jorge representa Ogum, a Virgem Maria representa Iemanjá e a Santíssima Trindade representa demônios como Zumbi, demônios como Zambi, Oxalá e Orixalá. Gente, ele está pegando figuras da criação do panteão iorubá e chamando de demônio. Oxalá foi o orixá incumbido por Oduduá para fazer a criação. E ele chama de demônio. Isso é muito sério. Isso é uma agressão. Imagina se eu fosse fazer um vídeo aqui falando mal do cristianismo. O que aconteceria aqui? Eu já não falo do cristianismo e várias pessoas me atacam no meu vídeo. Imagina se eu fizesse um vídeo falando mal. Outro ponto aqui que ele coloca, que é muito sensível, ele coloca aqui na página... Essa é a minha versão de 2001, tá? Na página 30, que ele fala quem são os demônios, tem uma imagem aqui, que eu vou tentar tirar uma foto e colocar para vocês, que ele diz assim: Pombagira é uma das responsáveis pela frigidez sexual e pelo câncer em muitas mulheres. A prática sexuais ilícitas e outras situações ligadas à sensualidade pecaminosa são atributos de sua atuação. Olha como isso é extremamente perigoso e irresponsável. Uma mulher que frequente a Umbanda ou o culto da Umbanda, que é onde se cultuam as pombagiras, ela que possa ter uma doença ou possa estar passando uma situação não legal no seu casamento, ela vai acreditar que é a influência de uma pombagira. E as pombagiras não fazem nada disso. Ele está dizendo que a pombagira deixa a mulher frígida e a mulher tem câncer. Olha a irresponsabilidade disso, gente. Falar que uma pessoa vai contrair câncer, não por uma questão genética, por uma questão que tem que ser estudada, mas por conta da religião que ela professa.
Isso é irresponsável. Isso é muito irresponsável. Como que isso pode ser vendido? Como que isso pode ter sido aceito por milhões de pessoas que tomam isso como verdade? Isso é mentira. Entidade nenhuma leva doença a ninguém. Orixá nenhum leva doença a ninguém. Isso é criação da mente de uma pessoa que quer que a sua dominação seja crescente. Lembrem-se, Edir Macedo é dono de um grupo de comunicação. E nada melhor do que para propagar uma palavra, você dominar a comunicação. Ainda mais a comunicação de massa. Um outro ponto que eu gostaria de citar aqui, que aí é o motivo desse livro ser parado de vender, não só por conta da ofensa às doutrinas de matriz africana, mas também por ofensa à saúde pública. O Ministério da Saúde, Anvisa, seja lá o órgão que for, deveria olhar para isso daqui e proibir esse livro, porque ele é irresponsável com a saúde das pessoas. Olha o que ele diz no capítulo Possessão e Encosto, a possessão e as doenças. É incrível a quantidade de pessoas cheias de doença que consultam os médicos e ouvem a tradicional frase: pode ficar tranquilo, você não tem nada. Alguns teimam e fazem exames, mas esses nada acusam. A conclusão do médico é a mesma de sempre: mania de doença, impressão, etc. Alguns chegam a encaminhar seus pacientes a um psiquiatra. Ao descansarem no corpo de alguém, os espíritos demoníacos o contaminam, fazendo com que o sofrimento físico tome conta daquela pessoa. Durante os anos do meu ministério, tenho notado que existem algumas doenças que caracterizam a possessão e os sintomas são sempre os mesmos. Veja a seguir a lista de 10 sinais de possessão mais comum: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem as causas, visão de vultos, audição de vozes, vícios e depressão. Pessoal, olha a irresponsabilidade. Você imagina uma pessoa que está sofrendo por depressão. Ela vai ler esse livro. E ela está desesperada para se curar. Ela vai basear o problema dela numa questão religiosa, quando o problema dela é científico. Uma pessoa que tem uma dor de uma doença que não tem cura, ela vai achar que é por conta espiritual. Mas não tem cura. O câncer não tem cura, o HIV não tem cura, eu tenho dermatite atópica, uma doença crônica, não tem cura. Isso não é culpa da religiosidade que eu professo. A ciência não evoluiu ao ponto de achar uma cura para a minha condição de saúde. Então não adianta eu ir para nenhuma doutrina religiosa, que isso não será resolvido. Mas ele coloca isso aqui como sinal de possessão. Então a pessoa vai procurar um templo, uma igreja, e vai dizer que está passando mal, vai deixar de cuidar da saúde. E vai acabar perecendo. Porque ele coloca isso. Você ter uma dor de cabeça é sinal de possessão. Uma dor de cabeça persistente é o sinal de que você precisa ir ao médico, sim. E ele fala: não, você tem que ir para a igreja. Está errado. Se você tem dores, você tem que procurar um médico, não um pastor, um padre, um pai de santo. Isso é uma agressão à saúde pública. Isso é um livro que não deveria ser vendido, porque pessoas que sofrem, pessoas que estarão em situações de muita miséria, não miséria financeira, mas a miséria espiritual, vão tomar isso aqui como verdade e vão acreditar. E vai ser mais uma voz praticando o preconceito e o racismo religioso. Esse livro é uma agressão ao ser humano que acredita que fé é acreditar em algo. Algo você denomina o que você quiser. Mais ainda, é uma ofensa para todos que praticam as doutrinas de matriz africana no Brasil. Não tem mais o que falar desse livro, a não ser que ele só fala o tempo inteiro de demônios. Ele resume tudo: orixás, deuses e demônios, orixás, deuses, até me confundo, desculpa, orixás, caboclos e guias são demônios que fazem mal. Em alguns momentos no livro, ele diz que que as entidades, os orixás, usam as pessoas de receptáculo, né? É até a parte que eu fiquei rindo muito, que os espíritos brigam para entrar dentro de uma pessoa. E é uma incoerência, porque ele fala que os espíritos precisam da matéria, do corpo, do homem. Mas ele também, ao mesmo tempo, leva a pessoa à morte. Ué, se o espírito precisa de uma pessoa viva, como que eu vou levar essa pessoa à morte? Isso é incoerente. Se a pessoa morre, eu perco o meu canal de sugar, de não sei o quê.
Mas não, ele fala isso, que os espíritos sugam a vida das pessoas até a morte. Mas ele diz ao mesmo tempo que os espíritos precisam das pessoas. Isso é incoerente, é mal escrito. É simplesmente o que ele quis falar de qualquer jeito. É um desrespeito a todo ser humano que tem um pouco de raciocínio e pensamento crítico. Então não deve ser um livro a ser levado em consideração. Você deve ler? Deve. Deve. Por quê? Você vai achar comentários aí na internet, né? Por exemplo, se você for procurar lá, tá lá na Universal, né? No universal.org, ele diz lá, o objetivo do livro é salvar. Ele diz, sem atacar qualquer religião ou seus praticantes, o livro ajuda o leitor a compreender como os espíritos malignos agem para enganar, passando-se por espíritos bons. A obra também aponta caminhos para que a pessoa se liberte. Qual é o caminho para que a pessoa se liberte? Entre para a Universal do Reino de Deus. Eles de fato acreditam que esse livro não ofende, que ele só está mostrando o que é de verdade, quando eles não estão mostrando. Onde é que está falando aqui da caridade? Onde é que está falando aqui da origem? Ele não fala qual é a origem dos orixás, o que significa a palavra orixá, o que significa, por que guia, por que caboclos, qual é a origem, de onde vem, onde cada doutrina pratica tal coisa. Simplesmente ele fala que, de acordo com a experiência dele, isso é o que conduz, isso é o que diz. Então, é um livro completamente ofensivo. E também, gente, o único argumento que ele usa é o argumento bíblico. Nesse livro são 68 passagens bíblicas descontextualizadas para tentar ratificar a sua ideia. A sua ideia de que deuses, né, os deuses africanos do panteão Urubá, os caboclos da Umbanda e os guias são espíritos malignos que só querem prejudicar o ser humano. Querem levar as pessoas para a droga, para a depressão, para o suicídio, para o divórcio, para tudo de ruim no mundo. E o único caminho que você vai encontrar na paz e santidade é se filiando e servindo a Igreja Universal do Reino de Deus. Infelizmente, para nós que somos do Candomblé, da Umbanda, a gente tem que ler esse livro, para a gente continuar praticando e mostrando para as pessoas que não é nada disso. É por isso que eu estou nesse canal, é por isso que eu faço esses vídeos, é por isso que mesmo com as pessoas me atacando, como tem vários no comentário, eu vou continuar indo contra esse tipo de livro. Vou continuar lendo, foi o que eu falei. Esse livro é um livro que tem que ser lido, para a gente poder entender qual é a visão. E se você tem um amigo que acha legal, leve ele a ler e converse. Mostre para ele que isso não é verdade. Convide para ir no seu terreiro, convide para ir no seu ilê, convide para ler leituras como do Verger, do Ney Lopes, do Prandi, que são teóricos que se debruçam para estudar e entender e falar sobre o que de fato, teoricamente, é o Candomblé, é a Umbanda, a Quimbanda e todas as variações de matriz africana. Infelizmente, é o pior livro que eu já li na minha vida. Criticamente, é o pior livro que eu já li na minha vida. De gosto, é o pior livro que eu já vi na minha vida. Em todos os aspectos. Todos os aspectos desse livro, ele é ruim. Nada dele nos contribui a nada. Vamos dizer que contribui a entender a intolerância religiosa. Porque ainda existem muitas esferas da sociedade que acreditam nisso. Porque um líder religioso que tem sua igreja em vários locais do mundo manifesta sua opinião de uma forma irresponsável, inconsequente, não ligando para a saúde das pessoas, não ligando para o preconceito racial, não ligando para o racismo religioso. Bispo Macedo, ele mostra o que ele é de fato, uma pessoa arrogante, pretensiosa, preconceituosa, intolerante. Ele e todo mundo que faça parte e que acredite nessa obra, de novo, é um best-seller. É uma vergonha para o Brasil ter esse livro como best-seller. E se você contribui com essa ideia, você é um preconceituoso, você é um intolerante. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou. Só recomendo a leitura dele para pessoas que têm mente aberta. Fora isso, não leia esse livro, não ajude a propagar essas ideias. Não tem mais nada para você ler aqui. Do começo ao fim isso é bom, isso é mal. O bom é o deles, o mal é o nosso. Não é um livro que contribui nada na vida de ninguém. Teoricamente, você pode fazer estudos, mas como leitura de vida, não contribui. Curte aqui embaixo se você gostou.
indica pra galera poder ver, ajuda o canal aí, tá? Se você quiser deixar aqui a sua mensagem, o seu like, deixa aqui. Se você quiser contribuir de alguma forma, tamo aí. Quiser mandar mensagem, fala comigo lá pelo Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, eu demoro para responder, mas respondo. Tá bom, galera? Muito obrigado aí, tamo junto. Essa semana tem mais vídeo, porque é a semana que se comemora a Umbanda no Brasil. Então eu vou trazer um vídeo muito bacana aí que vocês vão gostar, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.